Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso canal Kenya Diva For You e também ao nosso quadro Diário Mais Infância, um espaço no qual iremos retratar a respeito dos direitos das crianças de uma forma clara, aberta, objetiva, através de histórias e documentários curtos. Você está preparado? Então venha viajar conosco. Mas antes, por favor, não se esqueça de subscrever no nosso canal, comentar, colocar likes e partilhar com muito mais pessoas. Para conhecermos a história dos direitos infantis, é muito importante que respondamos uma série de questões, das quais se destacam quem, como, onde e porquê. É de veras impossível contar, decifrar a respeito dos direitos das crianças sem que falemos de uma personagem muito importante e que, de alguma forma, impulsionou para que os direitos das crianças viessem a ser esse tratado tão importante que é hoje. Um tratado que protege a humanidade da criança. Nós estamos a falar mais precisamente da britânica Eglantine Jebb. Você alguma vez já ouviu falar sobre quem foi e por que causas lutou? Independentemente de qualquer que seja a sua resposta, eu lhe convido a sentar-se do outro lado e embarcar conosco nesta mais bela aventura. Eglantine Jebb foi considerada como uma mulher de cunho forte, carismática e extremamente inteligente e influente. A senhorita Jebb acreditava que a única linguagem internacional do mundo é o choro de uma criança. Pouca gente a conhece, mas Eglantine foi uma figura importante que impulsionou a Liga das Nações Unidas a adotar um documento que favorecesse os direitos humanos de todas as crianças. Mas afinal de contas, nós precisamos de mais detalhes para entendermos um pouco de como surgiu tudo isso. Mas afinal de contas, qual é a descrição de vida de Eglantine? Eglantine Jebb foi filha de Arthur Trevor Jebb e Eglantine Louise Jebb, irmã de Dorothy Baxter e Louisa Wilkins. Eglantine nasceu aos 25 de agosto de 1976 em Ellesmere, Reino Unido. Eglantine Jebb foi uma grande ativista humanitária e também a fundadora da organização não-governamental Save the Children. Quando adulta, Eglantine foi estudar História na Universidade de Oxford, Reino Unido. Lá na Universidade de Oxford, Eglantine foi treinada para ser professora. Mas depois de um ano a dar aulas, Eglantine percebeu que tal não era sua vocação. Na era do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, Eglantine Jebb estava diante de um cenário. O cenário de destruição, o cenário da pobreza, o cenário da miséria, o cenário da fome, que invadiam as comunidades e que mais ceifavam vidas do que salvar. Diante desta situação caótica, Eglantine decidiu não ficar parada e fazer alguma coisa que contribuísse para o bem-estar das crianças desfavorecidas, como também das suas famílias. Durante a Primeira Guerra Mundial, como estratégia de guerra na época, a Inglaterra dava ordens aos seus aliados para colocarem barreiras ou bloqueios navais contra os seus inimigos. Neste caso, nós falamos propriamente do Império Austro-Húngaro e também do Império Alemão. Estes bloqueios impediam a passagem de alimentos e suprimentos. Por causa deste impedimento de passagem de alimentos e suprimentos, muitas famílias padeciam e morriam. O principal objetivo destes bloqueios navais que a Inglaterra fazia contra os seus inimigos era para que o lado oponente pudesse perder mais força e assim a Inglaterra pudesse tomar as terras que fosse impossível tomar das mãos dos inimigos. Ainda durante esta época, Eglantine e sua irmã Dorothy Baxter abriram um fundo que se chamava Fight the Famine Council, no português Conselho da Luta contra a Fome. Este fundo arrecadava bens de primeira necessidade para crianças carentes. Jebb também usou-se desta organização que ela abriu com sua irmã para poder
protestar contra o seu próprio país a respeito destes bloqueios que eram feitos nos países inimigos, uma vez que a maior parte dessas famílias carentes e crianças especialmente nada tinham a ver com os interesses políticos da guerra. Jeb decidiu então pegar jornais de outros países e traduzi-los na língua inglesa para protestar contra o seu próprio país. Uma vez, a senhorita Jeb recebeu informações relacionadas à situação de guerra nos países inimigos em Inglaterra e decidiu imprimir essas informações em panfletos. Jeb decidiu também começar a caminhar até uma praça em Londres que se chamava Trafalgar Square para distribuir estes folhetos e alertar a população sobre quão grave era a fome, a miséria e a destruição nestes países. A manchete do jornal era a seguinte: "Nosso bloqueio causou isso. Milhares de crianças estão morrendo de fome." Segundo eruditos ou historiadores, as imagens nesse panfleto eram tão impactantes e tão dolorosas que todos os pedestres se afastavam horrorizados. Por causa destes panfletos, Eglantyne foi acusada, multada e culpada. Mas quando Eglantyne foi a julgamento, o juiz ficou tão impressionado e impactado com a coragem e determinação de Eglantyne que decidiu pagar a sua multa. Esta fiança paga pelo juiz tornou-se oficialmente na primeira doação para Save the Children, que foi fundada posteriormente em 1919 e até hoje continua a ajudar crianças e famílias vítimas da guerra. A Save the Children continua a crescer tanto e não parou por aí. Uma vez a Rússia passava por distúrbios políticos e civis. A Save the Children, ou seja, Eglantyne e seus amigos, decidiram doar à Rússia 600 toneladas de alimentos e suprimentos através de um navio com o nome SS Torcello. Esse feito foi considerado tão importante na história desta organização que eruditos dizem que foi um grande feito de negociações e logística. Alguns anos depois, em 1924, Eglantyne Jeb decidiu então oficialmente escrever um tratado que favorecesse os direitos vitais de todas as crianças. Este tratado passou a chamar-se Declaração dos Direitos das Crianças. E esta declaração dizia o seguinte: ponto 1. A criança deve receber os meios necessários para o seu desenvolvimento normal, tanto material quanto espiritualmente. Ponto 2. A criança que está com fome deve ser alimentada, a que está doente deve ser medicada, a delinquente recuperada e o órfão e a criança abandonada devem ser socorridos e protegidos. Ponto 3. A criança deve ser a primeira a receber alívio em momentos de angústia. Ponto 4. A criança deve ser colocada em uma posição para sonhar a vida e deve ser protegida contra todas as formas de exposição. Ponto 5. A criança deve ser criada na consciência de que seus talentos devem ser dedicados ao serviço dos seus semelhantes. Estes são os principais 5 pontos que Eglantyne escreveu da Declaração dos Direitos das Crianças. Tal declaração foi adotada pelas Nações Unidas só depois de alguns anos da morte de Eglantyne Jeb em 1995. Pessoas como essas deviam ser eternas. Infelizmente, Eglantyne morreu vítima de tireoide aos 17 de dezembro de 1928 em sua casa em Genebra, na Suíça. Mas mesmo após quase 100 anos à sua morte, seu legado continua a perdurar. Eglantyne acreditava no amor e na luta por causas justas. Ela acreditava que todas as crianças, sejam elas quais forem, independentes de sua raça e religião e cor, merecem uma vida feliz e gratificante. Que assim como Eglantyne possamos viver por causas justas e também impactando vidas positivamente.
Nós ficamos por aqui com essa história maravilhosa da senhorita Jeb e beijos e até a próxima!